Vamos lá. Coluna do Reinaldo Azevedo no Metrópolis. Kafka e Shakespeare na Carta de Jair. Flávio, a metade viva da minhoca. Os garatujas do pai em defesa do filho contam a história de um sequestro. O da direita democrática e sua ambição de um pensamento liberal. Vamos lá, meus queridos e queridas. Como sabem, tenho investido aqui em reedições de obras da literatura universal na versão Vivendas da Barro, o a esta altura condomínio mítico em que morou bem o mito. Já lancei no mercado das ideias literárias as respectivas releituras dos Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, e A Metamorfose de Franz Kafka, que neste artigo terá um outro texto relido contra a escuridão. Também está no Prelo, Mercador de Veneza, de Shakespeare, com uma improvável inflexão, vejam, do feminismo conservador. Imaginem aqui o emoji de espanto, que remete ao grito do Munch. Kafka escreveu Carta ao Pai, um texto devastador que faz qualquer um preferir a orfandade de que trata Sartre em As Palavras, o do filósofo e escritor francês que morreu quando tinha 15 meses. Reflete em sua autobiografia precoce, publicada aos 59, isso que é a autoconfiança. Eu não tive pai, havia uma tábua de lei que caiu morta muito antes de eu poder conhecê-la, e eu não precisei lutar contra fantasmas nem me submeter a preconceitos. A morte de Jean-Baptiste, o pai, foi o maior acontecimento da minha vida, devolveu-me a minha mãe e deu-me o direito de inventar a mim mesmo. A passagem é esperta e remete, no fim das contas, àquilo que os existencialistas entendiam por plena liberdade, sem a tradição das gerações mortas que esmagam o cérebro dos vivos, para lembrar um certo barbudo. É bem verdade que o avô materno, Charles Schweitzer, fez às vezes do genitor, mas, diz o autor, havia nele mais importância teatral do que autoridade castradora. Notem como faço digressões sobre pessoas bem mais interessantes do que aquela turma do Vivendas, mas tenho que voltar a ela para ir adiante e, enfim, discorrer sobre a regressão porque passou o país. Sigamos. A nova carta de Jair. Jair escreveu com letra miúda, desajeitada e irregular, que não teve treino a ponto de chegar a ser cursiva. Já se disse aqui que colecionou armas, não sermões do padre Vieira, uma segunda carta ao filho reafirmando ser Flávio seu candidato à presidência, foi divulgada pelo próprio 01 neste sábado. Que coisa! Franz se vingou de Hermann Kafka com tal carta, entregou em 1919 o manuscrito de 100 páginas a Júlia, mãe, que omitiu do marido. O filho morreu em 1924, o pai em 1931, e o texto só ganhou forma impressa em 1952. O conflito entre os judeus, Kafka era verdadeiramente bíblico. Já estava esmagado pela simples materialidade do seu corpo. Lembro-me, por exemplo, de que várias vezes nos despíamos juntos numa cabine. Eu magro, fraco, franzino, você forte, grande e largo. Já na cabine me sentia miserável e, na realidade, não só diante de você, mas do mundo inteiro, pois para mim você era a medida de todas as coisas. Mas, quando saíamos da cabine diante das pessoas, eu na sua mão, um pequeno esqueleto inseguro, descalço sobre as pranchas de madeira, com medo da água, incapaz de imitar seus movimentos para nadar, que na boa intenção, mas de fato era minha profunda vergonha, você não parava de me mostrar. Então, nesses momentos, eu ficava muito desesperado e todas as minhas más experiências em todas as áreas confluíam em grande estilo. Franz ousou ver a nudez do pai, o que é estritamente vetado pelo Levítico, e obviamente a que conta aqui é metafórica. Em outra passagem, ele observa que Hermann detestava os seus escritos e tratava com desdém a chegada de um novo livro, preferindo entreter-se com baralho. Mas, diz o escritor, era o momento em que parte dele ao menos se sentia livre, mas uma liberdade dilacerada. Aqui, de fato, eu me havia distanciado de uma certa autonomia, embora lembrasse um pouco a minhoca que, esmagada por um pé na parte de trás, se liberta com a parte dianteira e se arrasta para o lado. Bonito esse paralelo que o Reinaldo traça do Franz Kafka e da carta do Bolsonaro, né? Importantíssimo. Pedro, tem um corte do Thiago falando sobre o Bozo na pandemia, sobre ele ter imitado pessoas com falta de ar. Chorei litros. Beijo, Daisy. Acabei de chegar no Brasil, diz a Lainara. Não vou ver ao vivo, vou ver depois, mas deixa minha contribuição. Vai 10 no Pix, dia triste com a saída do Demore
no ICL. Verdade, minha querida, beijo. Menos 10 aqui. 155, gente. Vamos seguir para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Vamos seguindo aqui, fazendo bem o nosso trabalho. Os Bolsonaros. Posso incidir caras, caros e cares na análise tradicional. Se são necessárias duas cartas que desenham com seus garabulhos o flerte do país com o caos, é justo inferir que o pleito de Flávio enfrenta certa dificuldade para se consolidar mesmo na extrema-direita. É o pai a expor, ainda que à guisa do didatismo, a nudez desajeitada do filho. Engrandeço, assim, aludindo a um clássico da literatura pelo avesso, Franz morreu antes mesmo que eu pudesse simbolicamente matar o pai. As duas cartas ao Flávio que contam também a história de um sequestro consentido. Sequestro consentido, Reinaldo? Sim. A direita brasileira deixou-se mesmerizar pelo bolsonarismo, do que presta testemunho o discurso tardio de Ronaldo Caiado, que não vê em Flávio nem autoridade moral, nem autonomia política, vide a sua submissão asquerosa aos ditames de Donald Trump, mas não a ponto, então, de dizer que tal postulação não presta, ainda que Lula e o PT lhe causem horror. Também os tais mercados e as entidades empresariais são personagens dessas mesmas pompas fúnebres, do que pode ter sido um dia, e já faz tempo, a tentativa de articulação de um pensamento liberal democrático no país. O troço é de tal sorte miserável que as garatujas bolsonarianas têm, antes de tudo, um alcance doméstico. Jair tem um mau gosto e porque não teria de dirigir a sua rudeza a Michele, a sua cuidadora. Para encerrar, um pouquinho de Shakespeare. Aí eu fico lembrando muito do professor Lenny Streck, que é amigo do Reinaldo e é um gênio em termos de referência literária. Que os Bolsonaros sejam ao menos maus pretextos para bons clássicos. Michele, obviamente, não é a madrasta má. Leiam ou releiam O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Atentem para o papel de Pórcia. Entrou no ambiente da macharada e deu um olé na gangue de Shylock. Quem diria a ex-primeira-dama a confrontar os mercadores da zona oeste do Rio? Saibam, sempre as artes chegaram primeiro ao que quer que se viva do horror e da maravilha. Aí sempre há aquele ou aquela. Lá vem esses pseudo-intelectuais vermelhos. Podem me xingar, mas procurem ler, nem que seja de modo clandestino. Quanto a Flávio, dizer o quê? Segue livre como a parte sobrevivente da minhoca. De Kafka, Marx e Shakespeare, Reinaldo Azevedo traça o raio-x da família Bolsonaro no ano em que Flávio provavelmente será derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!